Olá a todos, estou aqui com o Alexandro e o Jandrey e eles vão falar sobre a IA aplicada na IoT. Sejam bem-vindos, Jandrey e Alexandro. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. É isso aí, pessoal. Então, nossa palestra de hoje, nós vamos falar um pouquinho aí sobre a nossa vivência, né, um dos trabalhos que nós fizemos aí envolvendo IoT e também inteligência artificial, né, mesclando os dois mundos aí, o melhor dos dois mundos, para trazer um pouquinho aí para vocês nossa experiência. Você consegue colocar a apresentação, Alessandro? Deixa eu ver aqui como que eu faço. Aqui, consigo. Pronto. Show de bola. Então, primeiramente, boa tarde, pessoal. Vou começar com um tema de inteligência artificial. E a ideia nossa, então, minha e do Jandrey, é trazer como o nosso tempo é curto, né, trazer todo um overview sobre o que é inteligência artificial, desmistificar um pouco do que muito se fala sobre o assunto, sobre IoT, o que pode se fazer com IoT e quando junta essas duas tecnologias, então, o que dá para fazer, tá? Então, deixa eu iniciar a apresentação aqui. Show. Então, vamos falar, conforme eu falei, uma introdução à inteligência artificial, introdução à IoT e a ideia toda junta, né? Então, primeiramente, o que é a IA? Qual que é o conceito da IA, né? Ela surgiu na época lá dos anos 50 com a ideia de tentar imitar o comportamento humano, fazer o computador imitar o comportamento humano. E com o tempo, tudo que era muito repetitivo realmente foi fácil de substituir. Você fazia um robozinho ali para pegar uma peça, para trocar ali alguma coisa, principalmente na automotiva, né, onde aplicou-se muito isso, robozinhos para fazer trabalhos repetitivos, trocar parafuso e tal. Só que na tomada de decisão sempre foi um problema. Como que o computador vai conseguir fazer a tomada de decisão, sendo que até para nós é difícil em alguns momentos, né? Então, deu um hiato na inteligência artificial, mas na época dos anos 80 começou a vir técnicas de inteligência de aprendizado de máquina, né? Então a ideia era fazer com que o computador aprendesse sem ser explicitamente programado. Então, por exemplo, fiz um algoritmo de inteligência artificial para detectar o Corsa, um carro Corsa, vermelho. Só que de repente ele começa a detectar um azul, um verde. Aí eu vou aumentando minha base de dados, ele começa a detectar um Vectra, ele começa a detectar um Gol. Ele não foi explicitamente programado para aquilo, mas ele começou a aprender. Então aí começou a vir o conceito de inteligência artificial e aprendizado de máquina. E dentro do aprendizado de máquina tem uma outra vertente que é mais complexa ainda, que é o deep learning. Vem os algoritmos de aprendizado profundo, então são umas técnicas um pouco mais complexas, para que faz com que o poder de aprendizado seja maior e o seu, o seu poder computacional também é bem mais elevado, né? Então, e a ideia do Deep Learning está muito ligado também à ideia do Big Data. Quanto mais dados você colocar nesse teu algoritmo, mais inteligente, com mais acurácia você vai conseguir ter. Mas também não é qualquer coisa. Tem um ditado na computação que fala, né? Se você colocar lixo, você vai ter lixo. Não é só Big Data também. Você tem que ter uns dados muito bons ali para você conseguir ter uma rede com acurácia boa. Então, um exemplo de aplicação de IA foi em 2016, que ela ficou muito conhecida, com aquele xadrez chinês, ou o Go. Uma empresa chamada DeepMind começou a desenvolver, a Google foi lá, comprou essa DeepMind, uma empresa de inteligência artificial. A ideia deles era fazer um algoritmo para jogar xadrez chinês com uma acurácia bem alta. Então, deram 100 mil partidas para o computador analisar, para essa inteligência artificial estudar e conseguir fazer ela ter um bom rendimento. Para conhecer o xadrez chinês, para quem não conhece, ele é um tabuleiro com 361 casas em comparação a 64 casas do tabuleiro, né, vamos dizer assim, do tabuleiro do xadrez convencional, né, do xadrez. E jogadas possíveis, 10 elevado a 170 no xadrez chinês, ou seja, exponencialmente bem mais alta do que no xadrez de 64 casas, que ele é 10 elevado a 120. Então, a complexidade desse jogo é bem grande. E foi passado 100 mil partidas, então aqui começa a vir o conceito do Big Data. Olha o tanto de informação que essa rede neural tinha para aprender.
Como que eles atacaram esse tipo de problema? Qual foi a abordagem? Eles fizeram 2 redes neurais para trabalhar em conjunto. Então, colocaram uma rede neural para verificar todas as jogadas que eu podia fazer, enquanto tinha uma outra rede neural que estava analisando todas as jogadas que o meu adversário podia fazer. E com isso, eles conseguiam, essa rede neural consegue saber qual que é a melhor jogada que ela tem que fazer para ser menos punida pelo inimigo. Como que treina um tipo de rede neural desse tipo? A pontuação. O jogo treina ela. A gente chama de semi-supervisionada. Esse tipo de problema, se ela fizer, vamos pensar no treinamento, ela está jogando, se no final da partida ela conseguiu ganhar o jogo, mas perdeu 90% das peças, a pontuação foi baixa, ela vai ser penalizada, ela vai treinar de novo, e isso que a gente está falando aí é milhões de cálculos, vai ser ajustado os seus cálculos matemáticos, de forma a penalizar a rede para que a rede tenha um melhor desempenho. Ah, ela ganhou e não perdeu nenhuma peça, ela não vai ser penalizada. Ela teve um bom desempenho. Então, é essa a ideia de treinamento. Mas o que é a rede neural? Né? Por enquanto, passei um exemplo, né, uma aplicação. A rede neural ela veio com a ideia de simular o cérebro humano. Tem os neurônios no cérebro, que é o neurônio biológico, então eles foram lá e fizeram um neurônio artificial. Esse neurônio artificial, então, ele tem as entradas do meu problema, tem o B de bias, que a ideia é tentar evitar viés, né? Porque senão o nosso dataset ali ele tende a ir para um caminho, a rede também vai e cria viés, aí isso não é bom, isso é um dos maiores problemas. Tem toda uma soma ponderada nesse neurônio e no final ele dá um resultado, ativo ou não ativo, faço ou não faço. Um exemplo simples disso é, quero comprar um produto, um peso, o interesse. O interesse é um peso muito grande, se eu vou comprar ou não. O preço me atrai muito ou não? Vamos pensar de forma agora no neurônio biológico. Prazo, parcelas. Então, tudo isso tem um peso. Esses W é quando a rede está treinada. Eu tenho os W certinho, jogo ali, faço a conta dele e falo, olha, pela experiência de treinamento que eu tive do seu comportamento, o que interessa mais é tal, 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 com os cálculos, se tiver um interesse ali alto, você vai comprar. Ah, se tiver um preço alto, você vai um preço baixo, isso te chama atenção. Às vezes nem é seu interesse, é o preço. Então, é dessa forma que a rede é treinada, a partir desses neurônios. Só que um neurônio só consegue fazer, nós chamamos de problemas binários. Acende ou não acende a luz, alguma coisinha simples assim. Quando você junta milhares de neurônios, aqui a gente já começa a falar de algo mais para problemas mais próximos do que a rede neural trabalha hoje, você vem com os multilayer perceptron. Você coloca vários neurônios empilhados em camadas, esse conhecimento da rede vai entrando na parte verde, vai fluindo até o amarelo, e isso vai se espalhando pela rede. Conforme ela vai treinando, ela vai pegando esse conhecimento e vai espalhando pela rede, vai ajustando os W, vai ajustando os pesos, que vai me falando a importância com que essa rede ativa, com que meu resultado acontece. Então, pensando assim, dependendo do problema que eu tenho aqui, vai passando todo o conhecimento pela rede, e no final eu vou ter, por exemplo, uma classificação de que classe que é essas informações que entrou, ou algo do gênero. Então, a rede neural trabalha por ativação e não ativação, conforme esse exemplo aqui. Esse conhecimento flui pela rede, esses cálculos matemáticos se espalham. Aí tem técnicas, por exemplo, backpropagation, para espalhar o conhecimento mais rápido, dropout, nem todos os neurônios, quando eu tenho muito neurônio assim, às vezes alguns neurônios me atrapalham, eu desativo eles não vão funcionar, porque estraga a rede. Então tem várias técnicas para poder treinar esse tanto de informação. E também, a área que eu atuo hoje, eu trabalho na parte de reconhecimento de padrões em imagens, nós temos as redes neurais convolucionais. Então, essa parte dos FC aqui, é isso que a gente viu, são redes totalmente conectadas, com neurônios perceptron. Só que antes disso, eu preciso de entrada de informação na minha rede, para que eu possa ter alguma solução. Mas em imagens, como que eu faço essa extração? A gente chama de kernel. Pode ter, geralmente, 3x3 o tamanho. Eu pego, pensando com a imagem, tem um tamanho x por y, eu pego uma quantidade x de pixel. Por exemplo, 3x3, 4x4, 5x5, depende do que eu quero extrair, depende do que eu quero fazer. Aplico alguns cálculos matemáticos em cima desses pedaços pequenos da imagem e vou extraindo informação. Aí eu vou extraindo num tamanho grande, eu vou reduzindo o tamanho da imagem, vou aplicando várias técnicas de processamento de imagens ali,
No final, eu adiciono essas informações que eu peguei, eu vou transformar num vetor, vou colocar essas informações, essas características extraídas para esses neurônios. Esses neurônios vão analisar essas características e conforme ele vai fazendo o treinamento, conforme ele vai sendo penalizado, ele vai falando, olha, quando vem esse tipo de característica, é um carro. Quando vem esse tipo de característica, é uma inteligência, é um avião ou algo do gênero, conforme o treinamento, conforme aquilo que você entregou. Deixa eu ver aqui a pergunta. Na área da psicologia, deixa eu pensar aqui, porque nós temos vários estudos, principalmente estudo de comportamento para detecção de doenças. Isso eu lembro, né? Mas eu não sei se vai ter muito na parte de psicologia, seria mais na parte de saúde, eu não sei se seria na parte de psicologia. Eu acho que talvez, Gabriel, eu ficaria te devendo um pouco isso, eu teria que dar uma pesquisada, mas acredito que tenha vários estudos em cima disso. Só que como foge um pouco da minha área de atuação, mas provavelmente é estudo de comportamento. Conforme o comportamento que a pessoa vai tendo e conforme os exemplos que eu já tive, vai te dar uma resposta X. Mas de momento eu não teria uma resposta agora, Gabriel. Aqui, pessoal, também estão sabendo como que funciona a inteligência artificial? Este é um exemplo de como a rede neural detecta, por exemplo, um cachorro e um gato. Nem todas as informações que estão na imagem é importante para a rede neural. O gato é só aquele pedaço verde, o cachorro é só a parte do focinho e da cabeça. Então, aí até tem uma pergunta que eles fazem, né? O quão confiável é a rede neural, né? Porque se ela não analisa toda a imagem, né? Aqui é um exemplo disso. Foi feito um treinamento, a confiabilidade dela está muito na base de dados, naquilo que você entrega. Esse é um exemplo. Esse exemplo aqui, ele veio do treinamento de detecção de Rusk. O rapaz queria detectar Rusk, colocou uma base de dados com X Rusk na neve, né? Que esse animal é da neve, e pronto, treinou. Aí ele foi detectar esse Rusk, só que esse Rusk está numa parte de gramado, não é de neve. Então a rede neural só pegou a parte branca. Por quê? Porque todo Rusk estava na neve. O Rusk modifica um do outro, a neve não. Então a rede neural começou a aprender o quê? Neve é Rusk, e não o animal em si. Então foi o dataset dele muito enviesado. Esse é um exemplo, então, de como você tem que tomar cuidado com o seu dataset, com aquilo que você passa para a rede neural. Outro exemplo de aplicação de rede neural agora que veio com uma preocupação muito grande foi o deepfake. O deepfake ele consegue imitar pessoas. Então, falar a frase, ele imita a sua voz, ele imita a tua forma de se mexer, tudo, a tua face, e consegue fazer com que você fale coisas que você não falou. Esse era o maior problema. Então, o medo, na época que o pessoal falava, era fazer um deepfake do Trump declarando guerra à Coreia do Norte. E quem que ia dizer que não era verdade isso, né? Aí os peritos em comportamento falou, não, a gente ainda consegue perceber porque a rede neural imita muito bem, mas não tanto ainda. Ainda ela deixa algumas coisas. Os peritos, como eles detectam detalhes, eles conseguem perceber isso. Mas uma pessoa, ao olhar assim, você fala, é ele falando, é aquele cara falando isso. E não é, então a tua privacidade, tem muita coisa em jogo aí. Até saiu uns torneios para pessoas desenvolver técnicas de inteligência artificial para descobrir se é deepfake aquilo. Aquilo lá é deepfake ou não? Porque o negócio está ficando muito sério. E como que faz isso? Redes adversárias. Você tem uma rede que tenta defender e outra que tenta atacar. Ou seja, uma que tenta imitar e a outra que tenta detectar que é a imitação. Só que daí a outra começou a imitar tão bem que essa que detectava que era imitação já falava, não, é original. Foi aí que surgiu o deepfake, as redes adversárias. Então, pessoal, eu queria trazer um overview, o tempo é curto, e agora eu vou passar para o Jandrei, para ele poder falar um pouquinho de IoT aí, e depois a gente mostrar alguma coisa que a gente já fez aí com essas tecnologias. Anderson, já aproveitando, a gente vai falar sobre a aplicada à agricultura, tá? Só logo depois agora da explicação da IoT, nós vamos falar de uma aplicação. Pode ser? O Alexandre vai te responder essa. Beleza? Então, pessoal, o que vem a ser nessa parte do IoT, estamos aqui no Espaço Colômbia, falando justamente sobre isso, né, essas aplicações. Então, a IoT, internet das coisas, né, aplicar a internet, colocar a internet em dispositivos onde nós podemos ter uma ampla
diversidade de aplicações, né? Sendo com sensores, com atuadores e tudo mais. Pode só passar uma vez o slide aí? Show! Então, olha só, uma das coisas principais que a gente ganha colocando a internet, usando, né, esse fim da internet das coisas, é a interconexão. Conseguimos conectar vários componentes, pode estar, igual foi comentado antes, né, na palestra anterior, pela casa inteira, né, tem sensores na casa inteira, atuadores na casa inteira, e tudo interconectado. A gente tem uma forma de verificar o que está acontecendo em todo lugar, de detectar alguma coisa, de atuar em alguma coisa, acender uma lâmpada, apagar uma lâmpada, verificar se o portão está aberto ou está fechado, né, por uma interface, seja no celular, computador ou onde for. Um grande ponto que a gente ganha também é a questão do baixo custo, né? Quando a gente coloca essa questão mais agora do mundo maker, né? Nós temos vários componentes prontos que são de baixo custo, que a gente facilmente consegue programar e colocar para as nossas aplicações, utilizando então esses sensores para fazer a captação de dados para o que antes, né, o Alexandre havia comentado, que é Big Data, né? Nós precisamos de muitos dados para poder começar a trabalhar com inteligência artificial. Assim, só colocando um contraponto aqui. Não é que nós sempre precisamos de muitos dados, mas para uma rede trabalhar de uma forma mais acurada, né, com maior acurácia, maior assertividade, é bom ter vários dados, né? Tem vários exemplos aí para poder trabalhar. E um dos pontos da internet das coisas é que nós podemos trabalhar com tecnologia real-time. Nós não precisamos ficar esperando algo acontecer, passar para algum outro local, um servidor, enfim. Aí depois, né, por exemplo, um vídeo gravado, aí esse vídeo gravado vai ser enviado para um computador, um servidor, aí será analisado, aí depois de uma meia hora você tem a resposta no celular, o carteiro chegou ali na frente, o teu portão está aberto. Não, nós temos em real time, o que está acontecendo ali agora, né? Graças ao quê? A interconexão desses sensores, atuadores e todo o sistema. Isso aí. Alexandro, agora, pode responder. Então, pessoal, eu trabalhei um tempo com agricultura de precisão na empresa Alvaz de Londrina e lá nós trabalhávamos com sensor de temperatura, com climatologia, nós tínhamos como é que eu posso te dizer? Uma estação meteorológica, hoje em dia tem umas pequenas que a gente compra, coloca no local, porque, por exemplo, você vai ver no site lá do CIMEPAR, choveu tantos na cidade de Londrina, só que é uma cidade grande, nas beiradas da cidade nem choveu direito, passou, então assim, para ter uma análise, nós tínhamos esse tipo de informação, tínhamos câmeras termais, você conseguia captar a informação da planta que não era visível ao olho nu, ou seja, predizer o que vai acontecer com a plantação. Jandrei, qual que era a pergunta mesmo? Em aplicações de inteligência artificial em agricultura. Em agricultura? Isso. Então, era o que a gente mais trabalhava com isso. Por exemplo, detectar estado de saúde da planta. Então, nós tínhamos drones, tínhamos câmeras termais para isso, infravermelho. Então, o comportamento da tua plantação, antes de acontecer aquilo, a gente já conseguia saber se estava faltando alguma coisa ou não. Você também tem contagem de plantas, então acredito que é muito importante você saber se os pés, por exemplo, de milho, de soja, estão desenvolvendo, então passava ali, fazia essa contagem para saber o desenvolvimento das suas plantas, então isso se você for fazer em uma imagem de uma plantação, uma a uma, você não consegue, então com inteligência artificial, em poucas horas a gente tinha todo o estado daquele talhão, daquela plantação. Então tinha muitas técnicas, principalmente saúde vegetal, contagem de plantas, estresse hídrico, e por aí vai. A gente, como tinha muitos exemplos, a gente estudava, né, acompanhava o que estava acontecendo, colocava para a rede neural, quando está acontecendo isso, o final é isso. Então, conforme a gente ia acompanhando a safra, os dados que ia vindo, porque assim, são feitos vários voos durante uma safra, então, no meio do caminho a gente falava, opa, esse comportamento leva aquilo. Então já sabia, faz uma aplicação de NPK, tá tendo estiagem ou algo do gênero. Então, agricultura, na parte da agricultura tem muito imageamento,
Então, com imageamento e com esses sensores como é que é o nome de novo? Esqueci. Estações meteorológicas, né? Estações meteorológicas de microclima, você consegue ter muita informação, Big Data, para poder aplicar na inteligência artificial, para poder predizer esses eventos que eu acabei de comentar. Show, isso aí. Pode ir para o próximo aí, próximo exemplo. Nós também temos, então, olha só, cidades inteligentes, né? Aplicar esses sensores, câmeras, para ter um controle total da cidade, né? Nós podemos ter aí das rotas de ônibus, né? Algumas cidades já têm, você consegue acompanhar pelos aplicativos a localização do ônibus, saber se você atrasou, se o ônibus vai atrasar, se tem alguma coisa acontecendo, o clima na cidade. Tem algumas cidades também que estão com a internet, né? Liberada para todo mundo, né? O caso de Medianeira aqui nós temos, né? Eu moro em Medianeira, né? Só para todo mundo aí saber também, nós temos na praça ali a internet liberada também, e por aí vai, são N aplicações, tá? Nós só vamos correr um pouquinho por causa do tempo, senão a gente não vai conseguir falar da nossa aplicação, né? O próximo exemplo, então, nós temos da indústria 4.0. Na indústria 4.0, ela é importante, né? É muito aplicado hoje, realmente, nas indústrias, justamente para o controle de fluxo de produção. Né? Você controla se o teu produto está bom, se ele não está bom, como é que ele vai chegar para o cliente. Consegue, nas etapas anteriores, justamente predizer se o produto no final vai ser bom, não vai ser bom, como é que ele vai sair. Outra questão são os vestíveis, né? Que nós utilizamos aí dia após dia, né? Os smartwatches, todos os smarts, enfim, que a gente consegue colocar no corpo. O nosso próprio celular utiliza muita inteligência artificial e ele é um vestível, né? Então, o celularzinho também está valendo. E uma última aplicação, exemplo, seria a questão logística, né? Então, dos caminhões. A gente consegue fazer um controle total de uma carga, de uma rota, quantidade de combustível, através de sensores. Eu trabalhei um tempo lá em Santa Catarina, numa empresa justamente nessa parte de logística, que trabalhava com esses sensores e monitoramento, né? A gente montava as rotas, então, que um grande problema que nós temos, né, na área principalmente de roteirização, né, da engenharia, enfim, né, a área de roteirização, é você conseguir controlar de fato o quanto de combustível está ganhando, se de fato aquela rota é a melhor, não só por ser a mais curta, mas por de fato entregar uma melhor autonomia, melhor economia para o seu caminhão, enfim, né, para o seu veículo. Então, eu trabalhava com isso e você com muitos dados, né, do caminhão, vários sensores, passava para a rede neural para trabalhar justamente com isso, né, e montar, de fato, a melhor rota. Então, a nossa IA aplicada IoT em real time é, de fato, a nossa aplicação, tá? Nós deixamos só uma imagem meramente ilustrativa aqui, mas, de fato, é a nossa aplicação, onde nós conseguimos fazer a detecção de pessoas com utilização de máscara, né? Agora que está hypado, né, a questão do Covid, então, se a pessoa está ou não utilizando a máscara. E a aplicação, ela foi embarcada em um Raspberry, tá? Foi embarcada em Raspberry. Basicamente, o que acontecia? Nós fazíamos a aquisição da imagem, utilizando o OpenCV, né? Então, ali no fluxo, e passávamos para uma rede já pré-treinada, tá? No caso, é uma YOLO, e nós também treinamos essa questão das máscaras, né, com um dataset específico, e a gente pegou isso e aplicou num módulo que nós temos agora no OpenCV, que é o DNN, tá? CVDNN. Ali, ó, esse carinha mesmo aí, tá? E é onde a gente consegue fazer redes pesadas, que anteriormente só poderia rodar num computador com uma alta performance, em dispositivos com uma menor performance, assim, menor poder de processamento, vamos colocar dessa forma, né? Então, essa biblioteca auxilia para isso. E cada frame era analisado frame a frame, se não tinha uma pessoa ali, não era detectado, né, uma face, simplesmente descartava o frame. Caso fosse detectado a face, aí sim ele faria análise, né, de detecção de fato e classificaria se sim a pessoa está utilizando uma máscara ou se não. Daí desmarcaria, né, o rosto da pessoa ali com a máscara, né, com cores diferentes. Então, nossas tecnologias utilizadas. Esse foi utilizado, então, no Ubuntu, né, no desktop, com o Raspbian, né, o Debian para o Raspberry. Utilizamos a linguagem Python com o OpenCV, tá? Rede neural Darknet 53, que então ela foi previamente treinada no framework YOLO, certo? Foi previamente treinada. A gente não consegue fazer o treinamento
com essa biblioteca do OpenCV ali, a DNN, não tem como fazer treinamento, apenas rodar de fato em produção, certo? E aí nós tivemos nossos resultados, né, onde nós fizemos uma comparação utilizando o nosso Raspberry, comparando com uma CPU, né, utilizando também uma placa, uma GPU, e sem utilizar GPU, né, só a CPU. Então ali os resultados, olha só. Nós fizemos a comparação da Iolo, que foi a própria rede que foi feito o treinamento dela, né, e depois pegamos os dados de treinamento para aplicar no OpenCV DNN. Nós tivemos os resultados utilizando a GPU, vamos lá, utilizando uma GTX. A Iolo, 22 milissegundos para detecção, né? Super rápido, bem tranquilo. Enquanto a OpenCV DNN, 76 milissegundos. Até aqui parece assim, não, mas a Iolo vale muito mais a pena, né? Pegando aí a questão de você estar utilizando uma placa gráfica e tudo mais. Beleza, até aí beleza, né? Nós temos aí quase 3 vezes, não, tem 3 vezes mais aí, a questão de tempo, né, entre a detecção de frame da Iolo para a OpenCV DNN. Quando nós passamos a utilizar apenas a CPU, olha que interessante, a Iolo demorou mais, foi para 370 milissegundos. Porém, a OpenCV DNN, ela foi para 60 milissegundos. Ou seja, ela é uma biblioteca otimizada para trabalhar com CPU, né, trabalhar com menos processamento, no caso, um processador mais limitado ali, certo? Quando passamos, então, a trabalhar ali no nosso Raspberry Pi, Model 3, B+, né, nós tivemos uma média de tempo aí de 508 milissegundos, então, obviamente, em comparação, ela é bem mais demorada do que qualquer um dos resultados acima, e teve oscilações até 2.872 milissegundos. 2 segundos, quase 3 segundos para detectar num frame se tinha uma face, se era com máscara ou sem máscara. Embora pareça um resultado super absurdo, muito demorado comparado aos outros, nós estamos falando de uma tecnologia barata que pode ser aplicado numa entrada de um shopping, que pode ser aplicado, né, num estabelecimento comercial, e, enfim, onde você quiser, com um baixo custo. Pessoal, nosso tempo já acabou aí, né? Infelizmente, precisaríamos de 1 hora ou mais, né, para falar de tudo aqui com mais calma também. Mas é isso aí. Muito obrigado aí, Pessoal, Gabriel. obrigado pela atenção, obrigado a todos. Muito obrigado. A palestra foi excelente, muito interessante. Até mais. Valeu, Gabriel. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado, pessoal.